Olá, irmãos. Bom tempo estar aqui com vocês, compartilhando a palavra do Senhor. Hoje o nosso texto bíblico está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 10 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 10 a 17. Gostaria de fazer a leitura, acompanhe na sua Bíblia, eu vou fazer a leitura na nova versão transformadora, mas o conteúdo, a mensagem é a mesma da versão que você tem aí com você. 2 Timóteo capítulo 3, versos 10 a 17 diz assim: Mas você sabe muito bem que eu ensino como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Vamos orar? Senhor Deus, quero te agradecer pela leitura da palavra, ó Deus, e que não seja apenas uma leitura superficial, mas seja, Senhor Deus, um tempo de reflexão sobre aquilo que o Senhor tem a nos falar nesse dia. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Há algumas semanas nós começamos uma nova série de reflexões, na verdade, segunda temporada dessa série. Começar certo, terminar bem. E o subtema de hoje é permanecer na palavra. E esse é um ano que a gente realmente quer começar bem, certo, para terminar bem. Nós precisamos ter algo seguro, algo que nos possa conduzir com segurança para a direção que vai nos levar para o caminho que Deus quer que a gente possa caminhar. E este é um tema muito importante em nossos dias, pela simples razão da facilidade que nós temos de quê? Por que devemos conhecer a Bíblia? Porque nós vivemos um tempo onde o sincretismo religioso, ou seja, a mistura de crenças de inúmeras religiões diferentes, se tornou muito mais evidente no nosso tempo. Misturar tradições e afirmações de cunho religioso com as Escrituras, como se fossem a mesma coisa. Por exemplo, uma frase muito falada pelas pessoas, e às vezes até falando que é referente à Bíblia, é: faça por onde que eu te ajudarei. Você não vai encontrar em lugar nenhum da Bíblia essa frase. Como se fosse a palavra de Deus. Ideias contidas em outras religiões se misturando com o Evangelho como se fossem afirmações bíblicas. As pessoas não têm discernimento para reconhecer o que vem da Bíblia e o que não vem da Bíblia. Nós vivemos esse tempo de sincretismo religioso. Nós vivemos também um tempo em que os sentimentos são supervalorizados. Nós nunca vivemos um tempo em que o sentimento tem sido tão entronizado, tão exaltado em detrimento da verdade, em detrimento dos fatos. E por valorizar demasiadamente os sentimentos, alguns crentes têm trocado pregações bíblicas, igrejas bíblicas, por pregações coaching, onde o preletor faz afirmações positivistas sem jamais confrontar amorosamente o pecado com a palavra de Deus. O Evangelho de Jesus traz boas notícias, sim, de salvação, de cura, de restauração, mas também apresenta a realidade do coração humano, mostra a gravidade do pecado do homem, alertando sobre a necessidade de se arrepender
de voltar-se para Deus, de abandonar o caminho mau e voltar-se para o Senhor. Nós vivemos também um tempo que nos faz entender a importância de aprender a Bíblia, de conhecer melhor a Bíblia, um tempo que as personalidades e teologias têm sido idolatradas. Ontem eu recebi um post no grupo de pastores, que eu faço parte desse grupo, de pastores aqui de Atibaia, que contém essa mensagem. Olha que interessante. Ensine mais sobre Cristo do que sobre Calvino. Fale mais do Evangelho do que de Spurgeon. Pregue mais contra o pecado do que contra o arminianismo. Leia mais o apóstolo Paulo do que John Piper. Demonstre mais sua humildade do que sua biblioteca de livros reformados. Conheça mais a Bíblia do que as mensagens de Paul Washer. Esses nomes, Calvino, Spurgeon, Piper, Paul Washer, são pregadores famosos. Alguns deles são contemporâneos nossos. E as pessoas têm ido tanto para essa direção de idolatrar personalidades, de idolatrar teologias, posições teológicas, que têm perdido de vista a essência da mensagem do Evangelho. Por isso é importante nós firmarmos os nossos passos, as nossas convicções, não no que homens falaram, mas no que a palavra de Deus diz para nós. E por último, não esgotando toda a tendência da nossa época, ideologização da Bíblia. Infelizmente, as pessoas, no lugar de olhar pelas lentes da Bíblia, olhar o seu mundo, a sua realidade, interpretar a sua época, elas têm feito o oposto. Elas leem a Bíblia com as lentes de ideologia política, de ideologia, seja lá feminista, que esteja relacionado à questão sexual. O mundo hoje é que tem invadido as igrejas por meio dessa forma de enxergar a vida. Não há mais aquela leitura do mundo a partir da palavra de Deus, mas agora a leitura da Bíblia a partir do mundo. E nós temos vivido isso, e isso obviamente gera consequências. Que consequências são elas? O que falta a Bíblia faz quando ela não está presente de fato na vida das pessoas, no cotidiano das pessoas? Em primeiro lugar, é que isso gera um cristianismo raso e frágil. O falso evangelho te tira a esperança no que é eterno e coloca no que é no agora. Eu exijo bênção agora, eu exijo a salvação, a solução agora. Eu exijo que o mal seja punido agora. Esse imediatismo que não olha para a eternidade, que tira os olhos da eternidade. Isso gera uma fé que depende de provas para que ela possa existir. Deus, eu só vou fazer se o Senhor me der um sinal, se o Senhor me der um milagre. Tudo está invertido no nosso tempo. Um apelo ao emocional, aquelas músicas de fundo na pregação, quase que uma manipulação. Não estou falando que todos os pregadores que fazem uso desse recurso estão manipulando, mas as pessoas se tornaram dependentes desse clima, desse ambiente, das luzes, ou mesmo da escuridão no salão de culto. Um cristianismo raso e frágil que não pode suportar as intempéries da vida. E que outra falta ela faz? Ela cria desvios doutrinários. A falta da palavra de Deus cria desvios doutrinários, porque se as pessoas não pregam algo que vem da palavra, elas pregam coisas que vêm da sua mente, coisas que elas ouviram de terceiro. Por não aceitarem a Bíblia como ela é, com as suas boas e más notícias. São inúmeras as tentativas de ressignificar as Escrituras, fazendo uma atualização da palavra de Deus para caber na cultura, para forçar a Bíblia para que ela se encaixe no que a cultura está dizendo. Uma outra consequência é a falta de compromisso com Jesus e a missão. Um cristianismo sem compromissos com as Escrituras torna-se também um cristianismo sem compromisso automaticamente, sem compromisso com Jesus, que as Escrituras mesmas revelam. Isso gera
pessoas sem compromisso com Jesus e sem compromisso com a missão de fazer discípulos. Olha quantas coisas acontecem quando a palavra de Deus sai de cena e entra em cena pensamentos, ideias, filosofias humanas. E por último, mas não esgotando toda a lista, lares desajustados. A falta de compreensão dos papéis dentro do lar, que estão ali, colocados na palavra de Deus, para mim e para você, tomá-las como referência para a vida, quando ela é tirada, acontece isso. Pais que não entendem o seu papel de pais, filhos que não entendem o seu papel de filhos, avós que não entendem seus papéis de avós dentro da família. O índice de divórcio e de violência doméstica em lares ditos cristãos iguala-se ao de lares não cristãos. Será que faltou ao casal ter participado de uma classe de preparação para o casamento? Eu acredito que não. Porque quando a palavra é retirada do coração das pessoas, da importância da palavra é deslocada para escanteio, acaba acontecendo isso. Porque a nossa mente e o nosso coração nunca ficam vazios. É sempre ocupado por alguma coisa, ou pela palavra de Deus, ou por ideias que contrariam a palavra de Deus. E por último, na verdade, isso gera uma sociedade totalmente caótica, onde a ética, a moral, não tem valor, não tem espaço. E nós estamos descrevendo aqui, com essas consequências, o que acontece hoje, o que nós vivemos hoje nos nossos tempos. Mas era justamente isso contra o qual o apóstolo Paulo estava lutando na época dele, há praticamente 2000 anos atrás. Paulo estava trabalhando para que a igreja pudesse crescer sobre bases verdadeiramente cristãs, sobre uma fé e prática verdadeiramente bíblica. Quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, ele estava preso em Roma, já sem muitas expectativas de que pudesse sair da prisão, sair das cadeias, ser livre das cadeias, e que de fato não aconteceu. A tradição cristã nos afirma que Paulo foi martirizado, foi decapitado, meados do ano 65 depois de Cristo. Mas antes de Paulo dar suas últimas orientações ao jovem pastor Timóteo, ele prediz como seriam as pessoas nos últimos tempos, conforme nos dizem os versos 1 a 9. Acompanhe a leitura. Saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, têm a mente depravada e a sua fé não é autêntica. Olha o apóstolo Paulo, há quase 2000 anos atrás, falando como seriam os últimos tempos, e a descrição que ele traz nos versos 1 a 9 é bem o tempo que nós vivemos. Filhos ingratos, pessoas que não têm o menor pingo de caráter, não temem mentir abertamente, são cruéis, não perdoam. Aliás, o que mais ocorre nas redes sociais é o tal do ódio do bem. Pessoas se dizem cristãs, mas torcendo para que a pessoa que ele não gosta morra.
Haja visto que o nosso presidente esteve um tempo internado, né, em situação de risco, e as pessoas torcendo, colocando nas redes sociais, eu quero que ele, né, e aí aquelas expressões cheias de ódio, cheias de ira. Esse é o nosso tempo que nós vivemos. Um quadro sombrio evidenciando a mais completa rebeldia, uma mentalidade totalmente avessa ao caráter de Deus. Os conselhos e as advertências de Paulo a Timóteo servem para nós hoje, a fim de que não sejamos incluídos entre os mencionados nesses 9 versos. E o que a gente pode fazer para não fazer parte desse grupo de pessoas que vão caracterizar os últimos dias da humanidade sobre a Terra. Para tanto, a gente precisa dar atenção a algumas coisas. Em primeiro lugar, nós precisamos nos ater àqueles que amam a Jesus. Não basta a pessoa falar bem, não basta a pessoa ter conhecimento, ela precisa amar a Jesus. Lembra que lá atrás eu falei da idolatria das personalidades e das teologias? Tem relação íntima com aquilo. Paulo vinha sendo acusado de falso apóstolo pelos outros super apóstolos da sua época. Pessoas, esses super apóstolos, eles se exaltavam por falarem bem, por mostrarem poder e sinais. O apóstolo Paulo, porém, ele tinha outra atitude. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versos de 1 a 5. 1 Coríntios, capítulo 2, versos de 1 a 5. Paulo escrevendo aos Coríntios, onde ele já estava sendo atacado, acusado de ser um falso apóstolo. Capítulo 2, versos 1 a 5. Irmãos, pela primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus, pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha uma atitude muito diferente do que aqueles superapóstolos, os que estavam em voga, eles exaltavam, eles reconheciam como algo que representava a autoridade de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ele encoraja o jovem pastor Timóteo, usando outro critério que Timóteo e os cristãos da época dele e da nossa época precisam dar atenção. Em primeiro lugar, pessoas que amam a Jesus, nós precisamos estar atento ao que ela ensina, em primeiro lugar. Muitas vezes, luzes, sons, palavras difíceis acabam desviando a atenção. O ensino pode ser agradável aos ouvidos, mas não se prega. Se não se prega o que a Bíblia afirma, não diga amém, não concorde, não dê ouvidos. E se necessário, deixe de seguir tal pregador. Hoje, na era da internet, você tem acesso a muitos pregadores. Pessoas têm acesso a pregadores famosos, que têm uma qualidade de produção de vídeo, de áudio excelentes. Mas não necessariamente o que eles pregam é exatamente o que a palavra de Deus fala. Por isso, fique atento ao que essa pessoa ensina na sua mensagem. Não basta fazer sentido. Precisa ter confirmação na palavra de Deus. Faça como os bereanos. Atos capítulo 17, sabe o que os bereanos faziam? Olha que Atos 17:11 fala sobre esses bereanos, esses cristãos na Bereia, faziam quando ouviam Paulo pregar. Atos 17, versículo 11. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os
os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. E qual era a postura deles? Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Não era um pregador qualquer, não era um naoque qualquer. Era o apóstolo Paulo, o apóstolo de Cristo, que estava pregando, mas ainda assim eles tinham um zelo, não é que eles estavam questionando Paulo, mas eles queriam ter certeza de que o que ele estava recebendo era a verdade da palavra de Deus. Por isso fique atento ao que a pessoa está ensinando. Não se preocupe tanto com a desenvoltura dela, não se preocupe tanto com o que aparenta ser. Preste atenção no que ela está falando. Se tem apoio bíblico, se tem base bíblica, se você tem dúvidas, você é novo na fé ainda, você não tem muito conhecimento, pede para alguém mais experiente na fé, um pastor, um presbítero, um professor de escola dominical, te ajudar nisso. Mas fique atento, atente-se ao que é ensinado. Em segundo lugar, fique atento ao que ela ensina fazendo. Primeiro ao que ela ensina falando, mas observe o que ela ensina fazendo. Se ela pratica o que ela fala. O objeto da atenção agora não é o que é falado, não é o que é dito, mas é o que é vivido. Paulo vivia o que ele pregava. Nós não estamos falando de pessoas perfeitas, mas nós estamos falando de pessoas cuja vida se conforma cada vez com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, falando para o Timóteo, olha, Timóteo, você me conhece, você sabe o modo como eu tenho vivido, você sabe qual tem sido o meu rumo. Segundo Timóteo capítulo 3, verso 10, mas você sabe muito bem o que eu ensino, como eu vivo. Nós não estamos falando de pessoas perfeitas. Estou repetindo isso porque é importante. Nós estamos falando de pessoas cujas vidas são moldadas pela palavra de Deus. Elas não apenas pregam para outras, mas elas pregam sempre para si mesmas. Para que a sua vida não desminta o que os seus lábios pronunciaram. Por isso esteja atento. Por isso é tão difícil saber como é que é a vida do pregador que está do outro lado da tela, como é que ele trata a sua esposa, como é que ele é nos negócios, como é que ele lida com o dinheiro, como é que ele lida com a tentação, porque você não convive com ele. E a gente poder voltar ao culto presencial é tão importante, porque nós estamos observando de perto aquele que está lá levando a mensagem. Vocês que convivem mais próximos de mim aqui, vocês podem ver a forma como eu vivo e confirmar se eu tenho vivido o que eu tenho pregado ou não. Um terceiro aspecto é o propósito de vida. O propósito de vida é aquilo que dirige as suas escolhas. É aquilo que te faz perseverar a despeito do custo a ser pago. O alvo de Paulo, o propósito da vida de Paulo era agradar a Cristo, era viver para Cristo, era se tornar cada vez mais parecido com Ele. Era trazer glória ao nome de Cristo, era fazer Cristo cada vez mais conhecido. Atente-se a propósito de vida. E como é que a gente consegue ver isso? Pelas escolhas que a pessoa faz, pela prioridade que ela põe na vida dela. O propósito de vida é Paulo. Esteja atento a essas pessoas que amam a Jesus. Porque o propósito de vida delas é, acima de tudo, fazer a vontade de Deus. Mesmo que isso lhe custe algum dano, algum prejuízo. Lhe cause algum prejuízo. E por último, uma pessoa biblicamente realista. Essa aqui é talvez a coisa mais que deixa um abismo entre a pregação do Evangelho como ela é e a pregação da pessoa que não ama a palavra. A pessoa que ama a palavra, ela expõe tudo, ela não maqueia nada, ela apresenta a verdade como ela é, nua e crua. Faz com amor, mas não esconde nada, não oculta a verdade da palavra de Deus. Paulo não maquiou a dura realidade da vida cristã. O apóstolo Paulo ele disse, olha, os que querem
levar a vida cristã a sério serão perseguidos. Versículo 12, sim, todos os que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. A pessoa que ama Jesus, ela é biblicamente realista. Ela é como aquele verdadeiro amigo que fala o que precisa ser dito, no momento que tem que ser dito, da forma que tem que ser dita, mas não oculta nada. Fala com sabedoria, fala com amor, mas não esconde o que tem que ser revelado. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, no que ele deveria dar atenção, qual era o foco, que deveria ser o foco da vida dele, para ele não ficar vislumbrado, né, com os grandes oradores, as pessoas brilhantes na oratória, mas ele valorizar as pessoas que verdadeiramente amam a Jesus ou amava Jesus na época dele. Porque mais tarde, Timóteo, como pastor da igreja onde ele estava cuidando, ele precisaria constituir líderes na igreja, e ele precisaria ter critérios seguros, bíblicos, para poder fazer isso. E o segundo conselho que o apóstolo Paulo fala para Timóteo é: permaneça na palavra, nas Escrituras. A palavra escolhida por Paulo é permaneça, que significa esperar por, ser sustentado pela palavra. Por algumas razões. Em primeiro lugar, porque a palavra de Deus é uma sabedoria, ela dá a sabedoria que salva, que traz salvação. Versículo 15. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação, que vem pela fé em Cristo Jesus. Muitos procuram revelação fora da Bíblia, procuram sinais, procuram sentimentos, coincidências, quando deveriam buscar direção na palavra de Deus. Outros vão para um outro extremo. Eles erram por lidar com a palavra de Deus como se fosse uma caixinha de adivinhação, como se fosse uma bola de cristal. Eu vou ver o que Deus vai falar aqui. Aí abre a Bíblia de olhos fechados e onde cair é Deus falando. Muitos buscam em Deus uma solução que transforme as circunstâncias, mas fogem quando o desafio é mudar as suas vidas, mudar os seus hábitos, abandonar os seus pecados, abrir mão dos seus direitos. Permanecer na palavra é confiar que a palavra é suficiente para a minha vida e se sujeitar a ela, mesmo quando os sentimentos, os desejos do coração querem ir na outra direção. Na semana passada nós fizemos uma menção à palavra do pastor Ronaldo Lidório, que diz: o grande desafio do cristão não é andar na contramão do mundo, mas andar na contramão do próprio coração. Sabedoria que salva. A palavra de Deus traça uma sabedoria que em nenhum outro lugar você vai encontrar. Uma sabedoria que salva o seu casamento, que salva o seu filho, que salva o seu negócio, que salva a sua vida. Permanecer na palavra. Por quê? Porque ela é inspirada por Deus, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E se toda a Bíblia é inspirada por Deus, toda ela serve para nós hoje. Lógico, lendo dentro do seu contexto, interpretando corretamente, toda a palavra de Deus, ela serve para nós hoje. Não são só as partes que eu gosto, que eu aprecio, que me fazem sentir bem, mas toda a Bíblia. Inclusive aqueles trechos que são difíceis de digerir, são para nós, porque a inspiração de Deus, pela inspiração de Deus que foi escrita, e por ser inspirada por Deus, ela vai ao encontro da vontade de Deus e não da maioria. Diferente da sabedoria humana, a de Deus não muda e ela é assertiva. Ela não dá tiros para todos os lados. Ela atinge o coração do problema, ela atinge o coração do sofrimento, ela atinge o coração dos conflitos da alma.
Em terceiro lugar, por que devemos permanecer na palavra? Porque ela é útil para ensinar a verdade. Continuando, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro. A base de toda afirmação verdadeira precisa ser a palavra de Deus. Por mais que o pensamento da época diga o oposto, por mais que você seja chamado de uma pessoa quadrada, preconceituosa, é a palavra de Deus que dá as balizas, o parâmetro do que é certo para ensinar a verdade. A experiência deve ser examinada pela palavra e não a palavra deve ser examinada pela experiência. Todo sentimento e lógica precisam passar pelo crivo da palavra, se corresponde ao que a palavra de Deus diz. Por isso a importância de conhecer a palavra por meio de um estudo cuidadoso. A Bíblia não é para ficar ali aberta na sala, no Salmo 91 ou no Salmo 23 como um amuleto de proteção. Não vai te proteger. Se o ladrão tiver que entrar, ele vai entrar com a Bíblia fechada ou aberta. A Bíblia não é um amuleto. A Bíblia é um instrumento de ensino do que é verdadeiro. Se você tem dúvidas de como criar os filhos, a palavra responde. Se você tem dúvidas de como escolher alguém para você casar, a palavra responde. Se você tem dúvidas de como lidar com o conflito no casamento, a palavra de Deus responde. A palavra de Deus é suficiente para o homem de hoje. Em quarto lugar, devemos permanecer na palavra porque ela nos dá um padrão moral. E para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela é a régua que mede. Ela é o padrão de qualidade, é o ISO de Deus, para a gente saber se está dentro do esperado de Deus ou não. Quem julga se conceitos e comportamentos são corretos ou não, não são os especialistas, os estudiosos, muito menos a cultura da época ou a tradição. É claro que nós não estamos falando de uma espiritualidade cega, né? Aquela que simplesmente nega as coisas, ignora os fatos, como aconteceu séculos atrás, onde eles tratavam os enfermos epiléticos como se fossem endemoniados. Não é desse tipo de fé, desse misticismo que nós estamos falando. Mas nós estamos falando que a palavra de Deus é quem dá o veredito sobre o que é certo e o que é errado, sobre questões morais. E isso com base naquilo que quem Deus é e no que Ele ordena para nós. E não em conceitos da tradição religiosa. Há muitas coisas que a igreja proíbe e que a Bíblia permite ou ela simplesmente se cala. E há outras coisas ainda que a igreja pratica que é claramente proibido pela palavra de Deus. Nós não podemos ter dois parâmetros. O nosso parâmetro é o que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus disse, então aquilo é o padrão e não se discute mais. Mas se a palavra de Deus se calou, nós não podemos fazer nenhuma afirmação categórica sobre aquele tema que a Bíblia não explanou. Há muitas coisas que nós precisamos dar muita atenção, coisas que a tradição tem ditado as regras da vida cristã. Novamente, é importante conhecer as Escrituras por meio do estudo cuidadoso, da prática, da palavra aprendida na vida comunitária dentro de casa. Não estamos falando de um cristianismo cego e surdo que vai fazendo as coisas sem pensar, sem avaliar, sem digerir. Não é aquela obediência que é baseada no medo, na opressão, mas é aquele relacionamento aberto com Deus, conhecer o coração de Deus, o que Ele tem para nós, como é que Deus e para o que Deus me criou, seguir o manual do fabricante. Em penúltimo lugar, devemos permanecer na palavra porque ela aponta a direção correta. Ela não apenas dá o diagnóstico, mas ela aponta o remédio que precisa ser dado. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Paulo
De modo algum ele trocou a palavra por outro remédio, por outro conselho. Às vezes, muitas vezes, o remédio que o apóstolo Paulo dava era amargo, mas era um remédio que curava. E Paulo foi inúmeras vezes categórico: não mintam, antes falem a verdade uns com os outros. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, fale a verdade. Não há meio remédio. Muitas vezes o remédio era duro. Em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele fala assim: aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. Era o mal sendo tratado pela raiz. Quantas relações familiares não poderiam ter sido salvas se os envolvidos naquele conflito tivessem dado ouvidos à palavra de Deus? Mas preferiram se fechar, preferiram fazer como queriam. E no final, só perderam. É a palavra de Deus que traz luz onde há medo ou dúvidas. Conforme Salmo 119, verso 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A ciência pode auxiliar no cuidado físico e mental por meio de remédios, por meio de terapias. Mas a cura profunda e duradoura, a cura completa, só Deus pode operar no coração das pessoas. E Deus opera por meio da sua palavra. Ai, pastor, mas é que é difícil lidar com a questão do perdão. Sim, não há lugar nenhum na Bíblia dizendo que é fácil. Mas a palavra orienta que nós precisamos perdoar. Inclusive, chamando atenção, advertindo que o não perdoar significa também que nós não seremos perdoados por Deus. É algo sério. Precisamos permanecer na palavra, porque é ela que vai jogar luz onde há dúvida, ela que vai dar direção no momento em que há confusão. E por último, permaneça na palavra, porque ela vai te preparar para ser útil nas mãos de Deus. Na palavra de Deus nós encontramos princípios e valores, verdades que nós aprendemos que curam a nossa vida, que restauram a nossa vida, que fortalecem o coração duvidoso. Mas com ela nós também aprendemos a usar esses princípios para abençoar pessoas, para servir as pessoas. Todo aprendizado na palavra de Deus, toda experiência que nós temos com Deus, que são baseadas nas palavras do Senhor, tem por alvo nos tornar mais parecidos com Jesus, com o propósito de abençoar vidas. Você já parou para pensar nisso? Que quando você aprende a palavra de Deus, não termina em você, mas ela se estende para quem precisa? Porque o propósito de termos as nossas próprias experiências com Deus não é apenas para superarmos as nossas dores, nossos traumas, mas também para abençoar quem está passando pelo momento de vale. É o que o apóstolo Paulo diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias de Deus, de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Isso é a gente recebendo o consolo de Deus no meio da nossa tribulação. Para que, a fim de que, com o propósito de que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Se você não encontra uma razão para Deus permitir você passar pela tribulação agora, gostaria que você pudesse ser encorajado por essa palavra. Porque Deus nos consola em nossa dor, em nossa luta, em nossa angústia, nas nossas dúvidas, nossos medos, para que depois de ter passado pela experiência, de passar pelo cuidado de Deus, a gente possa compreender melhor o outro, a gente possa ter empatia com o outro, a gente possa oferecer algo mais do que um tapinha nas costas. Mas um encorajamento que vem da pessoa que foi exercitada na confiança do Senhor. Por isso, para concluir o nosso tempo aqui, Deus pode usar quem Ele quiser.
ser usado por Deus, até os ímpios podem ser usados por Deus e ainda assim continuam sendo reprovados por Deus. Não queira apenas ser usado por Deus em 2022, mas antes de tudo que haja no seu coração o desejo de agradar a Deus, conhecendo a palavra, permanecendo na palavra, vivendo a palavra e compartilhando a palavra do Senhor. Não fuja da palavra, fuja para ela. Tanto nos dias de paz, como nos dias de guerra. Tanto nos dias de prosperidade, como nos dias de escassez. E quero encerrar esse tempo aqui com as palavras de Deus para o grande líder Josué, quando ele estava assumindo uma posição grande e ele precisava de uma palavra de encorajamento. Olha lá. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter a certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Para começar, para terminar bem 2022, nós temos que começar bem. Não há outro caminho. Deus quer nos dar um ano abençoado. E nós temos uma responsabilidade diante da palavra de Deus de encará-la como a fonte da sabedoria de Deus para nós. A palavra que Ele deixou. Vamos orar? Pai, quero te agradecer, porque o Senhor nos deu a Tua palavra que nos dirige, que nos ensina, que nos corrige, que dá o padrão, que joga luz nas nossas dúvidas, que joga, Senhor Deus, claridade nos caminhos onde nós não temos segurança por onde passar. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra é a verdade para nós. É tudo que nós necessitamos em nossos dias. Ajude-nos, Senhor Deus, a nos atermos àqueles que amam a Tua palavra, vivendo, ensinando, fazendo da vontade do Senhor o propósito de suas vidas, mas também aplicando isso, ó Deus, à nossa própria vida. Que não seja apenas a experiência do outro, mas seja a nossa, a experiência pessoal com o Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a dar ouvidos à Tua palavra, para que a nossa mente e coração possam ser dirigidos por aquilo que o Senhor já deixou para nós. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Rapidamente alguns avisos, para que você continue nos acompanhando. Em primeiro lugar, lembrando dos encontros de oração online, na quarta-feira às 19 horas, nesta semana e na próxima, quem quiser participar, manda uma mensagem para Megumi, tá? Você com certeza tem algum conhecido da igreja que você está assistindo, ou mande para mim, né? Porque nós temos, você pode ver nos outros cultos, ali tem meu número aparecendo. Fale com o pastor, né? Na abertura do culto. Então, se você quiser participar, entre em contato com a Megumi, fala assim, olha, eu sou fulano de tal, gostaria de participar do culto de oração, tá bom? Na quinta-feira também haverá culto de oração online. Ainda precisamos indicar uma pessoa, né, para cuidar dessa parte da coordenação do culto de oração de quinta-feira, mas também teremos. E nos próximos domingos, aviso muito importante, próximos domingos, domingo 16/1, o pastor João Maciel, da Presbiteriana, né, a primeira igreja presbiteriana aqui de Atibaia, ele estará em nossa igreja nos abençoando com a palavra de Deus, na pregação. E no dia 23, que é o domingo seguinte, nós teremos a presença do nosso irmão Lauro Uezono, da Igreja Aliança do Paraíso, que vai trazer a palavra para nós. Tá ok? Os aniversariantes deste mês, né, nós já tivemos a senhora Sakai Noe, nosso irmão Fares, ontem Davi Xavier, né, fez aniversário, e nós temos os próximos dias indo Garcia Borges, né, filha da Dona Graça, e nosso irmão Ivaldo Ribeiro. Que Deus abençoe as suas vidas, que possa ser um ano 2022 muito próximo do coração de Deus. Um aviso muito importante para os membros da igreja, tá? Membros da igreja, que foram oficialmente recebidos como membros. Edital de convocação. Assembleia Ordinária, que a pauta é a eleição da nova diretoria, da próxima gestão, no dia 6 de fevereiro de 2022. Esperamos que a pandemia não pare tudo, né? E a gente acabe ficando sem
se reunir presencialmente. Mas, a priori, dia 6/2, no salão de culto, às 11h15, nós teremos a Assembleia de Eleição. Os membros não estão convidados a participar, estão convocados a participar. Tá joia? Então, você que é membro, a partir de 16 anos, está convocado a participar. E, se você não é membro, mas frequentador da igreja, você pode estar lá presente, mas sem direito a voz e voto. Tá ok? E então, nós encerramos aqui o nosso culto. Gostaria de te convidar para baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, nós vamos orar e pedir que Deus nos ajude nesse ano firmarmos a nossa fé, o nosso compromisso com o Deus que a Bíblia revela, o Jesus que as Escrituras Sagradas nos revelam. Que a gente possa andar na palavra de Deus nesse ano, não com medo, né? Não assim com, puxa, se eu fizer algo errado, Deus vai me castigar. Não, mas permanecer na palavra, porque é a palavra de quem nos ama. A Bíblia é uma carta de amor para nós. E por que não lê-la com atenção, procurando entender o que se passa no coração daquele que escreveu? Deus nos abençoe nesse ano. Vamos orar então? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito, ó Deus, nos abençoe e nos dê entendimento da Tua palavra, para que a gente possa seguir essa bússola tão segura que o Senhor deixou para nós. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe e que você possa estar conosco, domingo após domingo, nos acompanhando em nosso canal e, se possível, você estar conosco num culto presencial. Que Deus abençoe.